Agora que a gente já entendeu os comandos de saída de dados, que a gente sabe que no contexto de programação a gente tem a entrada de dados e a saída de dados. E dentro do JavaScript a gente aprendeu duas formas da gente apresentar o dado, né? Se- é, a partir dos conhecimentos que a gente já tem, né? A gente existe outras formas de apresentar o dado, que é modificando o nosso HTML com o JavaScript, mas as formas mais simples da gente trazer o dado é utilizando o alert e o console.log. E agora nessa aula, o que que a gente vai, antes de entender os comandos de entrada de dados, a gente vai entender o que são variáveis no JavaScript. A gente já sabe e já subentende que uma variável nada mais é do que um espaço em memória utilizado para a gente gravar um dado que tem um determinado tipo, né? E assim como, diferente da linguagem C, o JavaScript, ele é uma linguagem dinâmica, ou seja, a gente consegue colocar qualquer informação dentro da variável e também fazer esse tipo de modificação. Só que um ponto importante no JavaScript são as questões de eh, acesso, né, de escopo dessas variáveis e é isso que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai aprender a trabalhar com variáveis no JavaScript e entender um pouquinho sobre esses escopos dentro do JavaScript. Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Como que a gente faz uma declaração de variável dentro da JavaScript? Então, a gente pode fazer dessa forma aqui. A primeira forma é utilizando o var, né? Então, existem algumas formas da gente trabalhar, que é com o var, isso vai definir o escopo de visualização, né, daquela variável. Então, a gente tem o var, o let e, opa, já tem algumas extensões que ele preenche automaticamente. Então, a gente tem o let e o const. Então, a gente tem algumas estruturas de escopos dentro do JavaScript e é importante a gente entender essa estrutura de escopo para a gente conseguir utilizar esses escopos dentro do nosso projeto. Então, quando a gente trabalha, declara uma variável com var, a gente está dizendo que essa variável ela é de escopo global. O que seria esse escopo global? Vamos pensar que a gente tem uma, uma ação aqui. Vamos pensar, eu vou criar uma variável aqui. Então, eu vou ter uma var aqui. Eu vou apagar esse conteúdo para que a gente consiga trabalhar. Então, var nome. Então, eu defino que o nome dessa variável é Guilherme. E o que que eu vou fazer? Vamos pensar que eu tenho uma estrutura condicional aqui. Se nome for igual a Guilherme, dá um console.log de nome, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu declarei uma variável aqui, nome, e eu estou acessando essa variável em um escopo totalmente diferente da onde ela foi declarada, ou seja, eu estou num nível muito mais abaixo do que ela foi declarada. Eu estou dentro do escopo do if e não do escopo geral do nosso arquivo JavaScript. Então, se eu atualizar a minha página agora, ele apresentou Guilherme aqui, ó. Então, consegui ter acesso a essa informação aqui dentro de um escopo totalmente diferente, ou seja, então eu consigo acessar essa variável em qualquer lugar do meu arquivo, beleza? Mas e se eu fizesse da seguinte forma? Eu tirasse essa variável daqui, mudasse o escopo dela para let e colocasse se Guilherme for igual a Guilherme. E aí eu venho aqui dentro do escopo do if, e coloco que let nome é Guilherme, dou console.log Guilherme. Só que aí tem uma diferença. Eu vou pegar e dar um console.log
fora desse escopo do if. Então, console.log e vou dar um console.log de nome. Legal? Se eu vier agora e atualizar a minha página, opa, deu um erro aqui. Ele diz que nome não está definido. Mas como não está definido, se eu já declarei ele aqui, essa variável ela existe. Como que ele deu esse erro? Por causa do escopo. Enquanto o var ele é de âmbito global, ou seja, eu consigo acessar essa informação de vários lugares da, do meu arquivo, né? O let ele é de escopo local, ou seja, eu só vou conseguir acessar essa variável dentro desse escopo do if. A partir do momento que eu saio do escopo, essa variável nome já não existe mais. Então, por isso que quando eu vou até mudar aqui, ó, e colocar nome, por isso que quando eu atualizei a minha página, em primeiro momento foi apresentado Guilherme, que é na linha 6, né? Então, Guilherme foi apresentado, porém, quando ele sai desse escopo do if, a gente tem um erro aqui, porque ele não conhece essa variável nome, porque ela não é uma variável de escopo global, e sim de escopo local, porque ela foi declarada com o let. Então a gente já tem uma diferença entre o var e o let. Então, var, enquanto o var é de escopo global, ou seja, eu consigo acessar essa variável de qualquer local, o let ele diz que é um escopo local, que eu consigo definir e utilizar essa variável dentro daquele escopo. Então, eu aconselho muito a gente trabalhar com o let, porque vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho o let com o mesmo com o nome aqui, defini o nome da variável como nome e tenho a informação, legal? E eu eu nem analiso, meu código está muito grande, eu venho aqui embaixo e vou declarar novamente um let nome aqui embaixo, se fosse var no caso, né? Se fosse var aqui, ó, se essa variável fosse var, utilizei aqui embaixo. Então, tem o var nome. Aí eu venho aqui embaixo. Ah, eu acho que eu nunca utilizei essa variável aqui. Eu vou modificar o tipo dela. Ela é do tipo string. Eu vou vir aqui. Nome é igual a um retorno que vai ter um array dentro dele. Então a gente tem um array aqui dentro. Se uma função esperava essa variável que foi declarada como string, a gente vai ter erro. Por quê? A gente modificou o tipo dela em um escopo global, um escopo global, um escopo global. Eu consigo acessar ela de qualquer lugar. E com o let não. Eu tenho controle dessa variável. Então, se ela foi declarada aqui, ela pertence a esse escopo. Legal? Então, ela pertence a esse escopo. Então, ela só vai funcionar aqui dentro. Se eu vier aqui fora e declarar aqui fora que ela também é um let, nome, só que agora tenha João, e eu der um console.log, olha que interessante. Ele mostrou João. Por quê? Essa variável agora pertence a esse escopo e não mais a esse escopo. Então eu posso ter variáveis com o mesmo nome, só que ela pertence a esse escopo e não a esse escopo. Por isso é da importância da gente trabalhar com escopo local, porque a gente não afeta a nossa lógica, né? Então ele traz uma maior segurança para o nosso código. Enquanto o escopo global, qualquer alteração que a gente fizer, ela vai afetar todo o nosso código. Além disso, dessas duas, a gente tem o escopo de const. Como vimos, o const é como se fosse uma constante. Então, dos conceitos que a gente viu na linguagem C, uma constante é uma variável, né? Quando a gente trabalha com constante, que nunca se modifica em tempo de execução. Então, eu posso dizer aqui que
nome é igual a José. Então vou até apagar isso aqui. Declarei a minha constante. Se eu vier aqui e dizer que nome é igual a Guilherme, tadã, a gente tem um erro. Por quê? A nossa variável, ela é uma constante. Então, conceito de constante não pode ser modificada em tempo de execução. É somente leitura, então ela não pode ser modificada. Então a gente utiliza constante quando a gente trabalha com algum tipo de regra de negócio ou a gente tem um valor que ele é fixo e não pode ser modificado, então a gente cria ele com uma constante, porque é um valor que nunca se modifica. Além disso, a gente costuma utilizar constante para retornar, tipo, para receber o retorno de uma requisição. Vamos pensar que a gente tem aqui um valor que veio de uma requisição, vamos pegar rec.data que seja, com uma resposta, né? Então, res.data, vamos pensar que é a resposta de uma requisição. Então, aqui a gente vai ter um retorno do servidor com dado. Então, a gente costuma colocar esses dados de constante porque é um valor que é somente leitura. A gente só vai utilizar ele para apresentar na tela. Não vai ter nenhuma ação que a gente vai fazer sobre esse valor. E se a gente quiser fazer uma ação, a gente passa esse valor para uma outra variável. Então, por isso que a gente costuma usar como constante. Então, para fechar essa aula que ficou muito grande, a gente sabe que uma variável é um espaço em memória para armazenar um dado de um determinado tipo. E, diferente da linguagem C, JavaScript é uma linguagem dinâmica, ou seja, eu consigo colocar qualquer informação dentro de uma variável, ou seja, modificar o tipo dela a partir da informação que eu coloco dentro dela. E também a gente tem os escopos, que é o var, que é o escopo global, ou seja, qualquer função ou qualquer ação que tiver dentro do meu código consegue acessar essa variável com esse escopo. A gente tem o let, o escopo let, que é um escopo local, ou seja, somente eu consigo acessar somente essa variável dentro daquele escopo, seja um if, seja um for, seja um while. Então, se ela foi declarada lá dentro, somente naquele escopo eu consigo acessar essa variável. E também a gente tem o const, que é uma constante. A partir do momento que eu declaro e defino um valor, então, lembrando, uma constante, ela sempre precisa ter um valor inicial. Eu não posso simplesmente dizer que conste idade, eu declarar um const idade aqui e tá tudo beleza. Me atualizar minha tela, ele vai dar erro, né? Porque uma declaração de constante, ele precisa de um valor. Então, eu preciso dizer que a minha idade é 29 anos para que essa constante funcione. Então agora eu não tive erro nenhum. Então esses são os escopos no JavaScript. Então nessa aula a gente entendeu o que é uma variável, como declarar uma variável e também entendemos sobre o escopo